Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma resenha muito legal sobre o livro A Guerra da Papoula, de R.F. Kuang, um livro muito bem falado aí nas bookreads, né? Muito famoso, e eu vou falar minhas considerações sobre esse livro. Eu li esse livro recentemente e, assim, eu gostei bastante, já adianto aqui, que é uma leitura um pouco mais densa, é uma fantasia, diferente, assim, de tudo que eu já vi, pra ser bem sincera. Eu vim ler esse livro, assim, com altas expectativas, porque o BookTok e as bookreads falam super bem desse livro. E sim, gente, ele é um livro muito bom e diferente de tudo que você pode estar pensando aí. É uma fantasia histórica, né? A gente tá falando aqui de guerra e de uma guerra que realmente aconteceu. A R.F. Kuang vai tratar aqui da guerra na China, no Japão, todo ali contexto histórico você vai encontrar aqui. A gente tem uma personagem muito forte, a Rin é a nossa protagonista aqui. Ela é uma órfã de guerra e ela é criada ali por traficantes, né, que pegam ela para criar, e ela é como se fosse uma escrava. E aí ela tem uma vida muito, mas muito ruim, e eles não gostam dela, né, só pegou para criar porque era meio que obrigado a pegar órfãos, né, então ela não sabe quem são os pais dela, de onde ela veio, qual é a origem dela, ela sabe que ela é uma órfã de guerra. E aí ela tem uma vida muito escassa, não tem estudos, até que ela é obrigada a casar, por volta ali dos 14 anos, ela é obrigada a casar com uma pessoa bem mais velha, um senhor de idade de uns 70 anos, e ela se vê numa encruzilhada onde a única saída dela, para ela não ter que casar obrigada, é ela participar do Quejari, eu acho, é Quejari que se chama, que é como se fosse uma prova, como se fosse um vestibular, um Enem, que concede aos alunos que passam o direito de estudar na melhor universidade, né, na melhor escola do país, para se tornar um general de guerra, para se tornar, tipo assim, grandes patentes ali no exército, entendeu? E geralmente as pessoas que passam nesse exame são pessoas que vêm de uma linhagem real, que tem famílias que têm clãs famosos, né, famosos que eu falo assim, clãs bastante reconhecidos no Império, e a Rin não tem recursos, ela é uma órfã de guerra, ela é pobre, e ela nem tem estudo. Só que na primeira parte aqui do livro, a gente vai conhecer uma personagem muito batalhadora e muito esperta, muito inteligente. Então, como ela se vê obrigada a casar, ela pensa o seguinte, vou prestar esse vestibular, né, vou prestar esse Quejari, e vou passar, e aí eu vou estudar de graça num lugar, e vou sair dessa vida, vou ter uma vida melhor, vou pro exército, vou me tornar uma general, um tenente, ou uma soldado, entendeu? Então ela tá focada nisso. E aí ela tem um professor que sempre emprestou livro pra ela e tudo mais, e ele meio que ajuda ela a estudar. E assim, gente, a perseverança dela, o foco dela pra ela estudar e passar é muito, mas é muito emocionante você acompanhar essa jornada dela ali, né? Ela tem umas cenas lá que ela coloca a vela pra queimar, e a cera da vela fica pingando no braço dela para que ela não dormisse, porque ela só podia estudar à noite, porque durante o dia ela tinha que trabalhar, né? Como eu falei, ela é como se fosse uma escrava no lugar onde ela morava. Até que ela, contra tudo e contra todos, ela consegue passar nesse exame. E, inclusive, o pessoal do vilarejo onde ela mora acha que ela trapaceou, quer que ela desista, né? Mas ela fala, não vou desistir porque eu estudei, eu passei, né? Meus esforços e tal. E contra tudo e contra todos, ela vai para Sinergard, que é a capital. Chegando lá, a gente já vai ter uma outra parte da história, porque, gente, esse livro é enorme e ele tem várias camadas. E, assim, quando você começa a ler esse livro, já tem as primeiras páginas falando que ele tem bastante gatilhos, tem uma lista de gatilhos enormes. Mas até então, você vai lendo assim, e fala assim, beleza, ok, assim, né? Tem aqueles gatilhos e tudo mais, mas mais pra frente eu vou falar o porquê disso aí. Aí ela vai pra Sinergard e aí ela é muito maltratada por questões sociais, questões de cor também, porque ela tem uma pele um pouquinho mais escura do que o pessoal da cidade, né? Porque ela é uma órfã de guerra, então ela não sabe de região do país ela é. Mas ela não é igual às pessoas de Sinergard. Sinergard as pessoas têm a pele mais clara e ela tem uma pele um pouquinho mais escura. Então já fazem com que as pessoas tratem ela com preconceito, entendeu? Além do que classe social, ela é pobre. As pessoas que estão nessa academia, elas são extremamente ricas. São clãs super importantes no Império. E ela, tipo assim, tá com os filhos dos melhores políticos e ela não é nada. Então, por aí vocês veem que ela sofre bullying, ela é subjugada, os professores, alguns não gostam dela, e aí ela vê que, apesar dela ter na universidade em Sinergard, ela ainda tem que provar que ela é merecedora de ficar lá, porque se durante um ano ela não conseguir mostrar para os professores que ela tem capacidade de estar lá, porque só os melhores do país
podem estudar nessa escola, ela volta de novo pra casa. Ela não quer voltar, porque se ela voltar, ela vai ter que casar, né? Então ela faz de tudo, gente. Você vai acompanhar na história dela, ela faz de um tudo pra continuar lá. E ela é muito batalhadeira. Aí, ela se destaca, né? Porque ela é uma boa aluna, ela se dedica muito. E aí ela começa a se destacar bastante. Aí, esse livro é dividido em 3 partes. Na segunda parte aqui, a gente vai acompanhar o crescimento da Rin e meio que as vitórias dela, porque aqui você vai estar numa academia, né? Então você torce por ela para que ela consiga batalhar, consiga permanecer lá e ser reconhecida e tudo mais, mas às vezes todos os esforços que ela faz ainda é pouco. Até que até aqui nesse ponto, você não tem muito a questão da fantasia, você não vê muito aqui. Até que você consegue entender que a Rin, ela tem uma facilidade em conjurar o poder da deusa do fogo, né? E aí, ela começa a estudar com um professor lá, que é o Jiang, que ele é xamã. E aí, eles começam a desenvolver essa técnica dela, para ela conjurar, né, o fogo e tal. E até então, a boa parte do livro é ele ensinando ela como que ela faz, como que ela vai controlar, porque a deusa do fogo, ela quer o caos. Então, na maioria das vezes, a pessoa que tem acesso a esse poder, ela pode ficar louca, entendeu? Ah, e outra coisa, esse livro aqui aborda muito a questão também do ópio. As pessoas que usam, as pessoas que têm acesso a esses poderes, para ela ter acesso a esses poderes, elas têm que fazer o uso de alucinógenos. Então, aborda bastante a questão de estar usando ali a papoula, que é um substrato ali, alucinógeno do ópio e tudo mais. E você vai lendo aqui e vai acompanhando, porque, igual eu tô falando, essa saga aqui, ela tem muito a ver com uma guerra que aconteceu na vida real. Você vai lendo e tudo mais, aí chega no final do ano, né? Ela consegue obter os melhores resultados. E aí, além de ter os melhores resultados, você também tem que participar de duelos, né? Então, ela tem que também saber ser uma boa lutadora, uma boa guerreira, né? Porque aqui a gente tá formando os melhores dos melhores do exército. E a Rin, ela ganha. Contra tudo e contra todos, ela ganha. Só que no dia que ela ganha, acontece uma coisa muito louca com ela. Ela perde o controle e aí ela começa a queimar. Entendeu? Então ela meio que oferece um risco à sociedade, né? Vamos assim dizer. Aí a gente já vai para a segunda e terceira parte desse livro. Porque aí ela deixa de começa a guerra, realmente o Império entra em guerra, e aí os alunos ali de Cinegard vão lutar na guerra. Só que a Rin, ela não está num pelotão específico, porque como ela tem essas habilidades, ela vai pro SIC, que é um pelotão específico lá de pessoas que têm acesso a controlar certos tipos de poderes com xamanismo, entendeu? Dos deuses. Aí, ela vai pro SIC, e aí, aonde ela conhece o Alton, que é na verdade, ela já conhecia ele da escola, porque ele é um aluno prodígio, né, que ele luta muito bem, e ele também tem acesso a conjurar o poder do fogo. Nessa última parte do livro, que é onde vai falar sobre mais a guerra, é aonde eu realmente entendi o porquê dos avisos de gatilho, gente. Tem um capítulo aqui nesse livro que ele vai descrever toda a questão da guerra. O livro conta a história da guerra, só que não de uma forma romantizada, igual a gente vê em todos os livros que a gente tem costume de ler, entendeu? Sobre a luta do bem e do mal. A gente vê aqui pessoas reais, pessoas que você começa a torcer e às vezes você fala assim, você questiona as certas atitudes dela, entendeu? Os protagonistas aqui mesmo, os mocinhos, por várias vezes você começa a questionar as atitudes deles, porque ao mesmo ponto que são pessoas boas, são pessoas egoístas, são pessoas que às vezes não pensam nas consequências, e tem um capítulo aqui desse livro que é tão descritivo, que eu acho que eu nunca li nada tão chocante com relação a cenas figurativas tão bem descritas, que você lê a cena e você fala assim, meu Deus, vou parar um pouquinho aqui pra respirar, porque é muito, como eu falo assim, visual, sabe? Chega a dar uma gastura, um nojo, um certo nojo de você ler a cena de uma cidade que ela foi aniquilada, sabe? E o amigo da Rin tá num pelotão, e aí você vê ela entrando na cidade, todas as formas barbárias que aconteceu, que o exército mugenês fez para aniquilar o exército, e todas as formas que eles fizeram para matar as pessoas, e você fica assim, horrorizada. Também tem uma colega dela, do exército, que também tá lá, que na época que ela estava na Cinegard não gostava dela, mas que, tipo, isso meio que une elas depois, sabe? E é uma cena tão descritiva, tão horrível, sobre as maldades, né, que fazem com as mulheres lá, que você fica, nossa, você fica com ânsia quando você lê. E dali em diante, você vai vendo uma personagem cada vez com mais ódio.
mais sede de vingança. E ela já tem isso nela, né? De ter essa sede de vingança, de justiça, de ódio. E aí que eu acho que a nossa protagonista, ela meio que ela não mede as consequências de tudo que tá acontecendo. E ela, juntamente com o Alto, que ela começa a ter bastante afinidade com ele, talvez até uma admiração, talvez um certo paixonite, vamos assim dizer, porque ela começa a se importar muito com o que ele fala, entendeu? Vamos assim dizer. E às vezes me incomoda um pouquinho isso na personalidade da Rin. Eu tô lendo o segundo livro dessa série e eu posso dizer que isso um pouco me incomoda, mas eu não vou dar spoiler da outra parte. Mas aí eles decidem, tipo, liberar outros xamãs que já estão presos, porque dá uma determinada fase, eles ficam presos para sempre, porque eles oferecem tanto risco à sociedade que eles não podem mais viver na sociedade. E aí ele se vê numa estratégia que dá tudo totalmente errada, e no final das contas, acontece uma situação onde a Rin, ela toma uma decisão que eu acho que no primeiro momento, no primeiro momento, quando ela toma essa decisão, ela não pensou nas consequências, em todos os desdobrar daquela consequência em destruir toda uma cidade, todo um país, vamos assim, né? Né? Porque você não tá lutando contra só o exército. Ela destruiu todo mundo, ela aniquilou todo mundo. Ela fez exatamente como os Esperlieses, o Império tinha feito com os Esperlieses, que é a descendência dela. Se você for ler, depois você vai descobrir. E então, nessa última parte, o livro termina de uma forma assim, porque eu falo assim, muito chamativa, expressiva, bastante instigante, porque você não sabe ali se você realmente concorda com todas as coisas que a Rin faz, na verdade. Na verdade, o livro todo você começa a ter uma personagem onde você concorda e discorda, ao mesmo ponto que você torce e você fala assim, poxa, tá pisando na bola aqui, né, poxa, não precisava ser assim. E você entende e também não entende as coisas que ela faz. Então, é um livro que te chama ao debate e te deixa, de certa forma, intrigada com tudo que tá acontecendo ali. Eu gostei bastante da Guerra da Papoula, faz bastante perguntas para você fazer bastante reflexões. É bastante diferente de tudo que eu li, eu gostei bastante. A R.F. Kuang é uma autora excelente e bastante descritiva. Então, se você quer uma fantasia bem robusta, vamos assim dizer, pode investir nesse livro aqui que vocês vão gostar. Eu já tô lendo o livro 2, né, e também vou ler o livro 3, então logo eu trago resenhas. Eu quero saber se vocês também leram, se vocês gostaram, o que vocês acharam de A Guerra da Papoula. Eu confesso que eu tava com expectativas altíssimas pra esse livro. De certa forma, eu gostei bastante do livro, mas ele é uma outra pegada. Então, às vezes eu tô acostumada com um certo tipo de fantasia, esse é uma fantasia mais histórica, um pouco mais densa, e eu acho que vale muito a pena todas as questões que esse livro traz, todas as perguntas que ele faz você refletir, e tudo que ele causa na gente, porque uma guerra, no final das contas, ninguém vence, todo mundo sai perdendo, porque não é simplesmente ganhar ou perder, né? A gente vê pessoas muito manipuladoras, pessoas que estão ali acima de tudo, só se importa com o poder. Né? No final das contas é isso. E o poder, quanto mais você tem, mais você quer ter também, né? A R.F. Kuang traz uma personagem muito intrigante nesse livro. Eu confesso que de todos os livros que eu já li, eu nunca tive um sentimento tão diferente com relação a um personagem igual eu tenho com a Rin nesse livro aqui e nos demais também. Eu quero saber se vocês já leram, se vocês gostaram. O que vocês acharam de A Guerra da Papoula? Eu confesso que é o meu primeiro contato com o livro da R.F. Kuang, então tô gostando bastante. Tô lendo os próximos e logo trago resenha também. Não esquece de curtir, de comentar e falar o que vocês acharam. Tá bom? Não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, qual nota que você dá pra esse livro. E é isso, tá? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!